Fala galera, você que tá assistindo o Dcast terceira temporada. Hoje nós estamos com um episódio musical aqui com um cara que tem só 47 anos de história na música. O que você estava fazendo 47 anos atrás? cara, ó, tem 35 anos, mais 12. Cara, minha idade mais 12 ele tem de música. E eu né, mais cara? 22, então. Só isso, né? Cara, que massa, cara. Não, é legal porque ele fez parte em 2009, cara. 2009 eu lembro que toquei numa banda freelancer e ele fez parte do repertório nosso, cara. E quando a gente fala de idade, não é de nenhuma forma pejorativo, né, cara? É só pra gente pensar. Cara, fez parte da vida de tanta gente e há tanto tempo que é fenômeno, né? É legal demais, cara. Já vamos falar sobre ele. Ele trouxe um CDzinho aqui, cara, que ele gravou com um monte de artistas paranaenses aí. Cara, tem mocinhas da cidade na versão rock aqui, cara. Depois nós vamos tocar um takezinho pra vocês verem aí. E além da música, também tem um outro projeto que ele comentou que quer fortalecer essa pira paranaense, né, cara? Massa, Pô, cara. É massa. Mas já vamos contar pra vocês aí. Chama a vinheta. Te vi no meu sonho, foi tão bom pra mim. Vivendo em meu sonho, a saudade não é tão ruim. Pra te ver de verdade, na realidade, nunca foi boa assim. Eu canto e você esquece, e a lua desce, vai cuidar de mim. Minha viagem no deserto de amor, meu oásis sou beduíno sofredor. Minha miragem no deserto de amor, meu oásis sou beduíno sofredor. Eu não canto nada essa música, mas olha, com o ruim da garganta, mas galera, é uma homenagem que a gente fez aqui pra banda Blindagem, tá? Muito prazer em receber você aqui, Paulo. Agora, Isso aí. agora toma, recupera a voz, cara. Valeu, eu que agradeço, cara. É sempre um grande prazer ter a oportunidade de falar um pouco com a banda, rever os amigos, ouvir belas histórias e cantar, né, pro meu amor. Só não é legal como você escuta um cara cantando tão mal tua música, né, Nada, cara? Eu acho que toda vez que eu escuto alguém cantando uma música do Blindagem, e tem muito, eu sinto sempre assim, honrado, lisonjeado da gente ter essa possibilidade de ver as pessoas cantando nossa música. É uma homenagem, né? E quando eu falei pra você que em 2009 a gente montou uma banda que era, na verdade, o vocalista, ele trabalhava numa fábrica junto comigo, na época que eu era peão de fábrica. Uhum. E, cara, a gente montou uma bandinha e foi lá, gravou acho que umas 12 músicas e a Miragem era do repertório realmente. Então, isso que eu digo. Versão rock mesmo, a gente fez uma versão bem rock dela. Eu vi que você toca ela um pouquinho mais na frente. Assim, a gente acelera um pouquinho. Ela é mais balada, né? Assim, a original é bem lentinha, né? E na verdade, já começando a contar a história, na verdade, essa música aí a gente gravou a primeira vez na Itália. A gente foi até a Itália e daí lá a gente gravou. E ela ficou realmente muito pesada, você vê como é que são as coisas, né? E voltamos para cá, não foi lançado, demorou o lançamento, nesse inteirinho eu fui morar fora do Brasil. Uhum. E aí quando eu voltei, eu até tinha uma intenção talvez nem voltar a tocar mais, voltei com a cabeça meio fora dessa sintonia de música, e daí eu fui num show da rádio Caiobá, se eu não me engano, e daí tava a Blindagem ia tocar, mas assim, só acústico. Tava o Ivo, o Paulinho e o Alberto. Uhum. E eles estavam tocando essa música. E daí eu com o pessoal da direção da rádio, meus amigos, né, tudo, o Mick, o Paulo Roberto e tal, eu falei, cara, por que você não toca essa música na rádio? Eu falei, não, porque não tem gravado. Eu falei, como que não tem gravado? Lógico que tem gravado. Não tem. Eu falei, mas o Dias Incerto tem essa música. Ele falou, mas não é dessa versão. Eu falei, tá, e se gravar nessa versão acústica vocês tocamos. Daí levei a banda para o estúdio, foi gravado só com violões e voz. E daí eu levei na rádio. Que legal. A rádio era líder de audiência, como é até hoje, tanto disputa com a 98, né? E daí cheguei lá, eles ouviram e falaram, cara, vamos pôr no ar agora.
E daí falou, agora pega uma cópia e já leve lá na 98, entrega lá, porque diz que nós vamos tocar aqui, eles vão tocar lá. Em uma semana a música era sucesso. Que massa. Cara, eu não sei se é um padrão nessa galera, mas ó, nós conversamos com a galera do Youngs, né? Do Youngs, o Marcos, esse cover, o Alta Voltagem, alta voltagem. daí foi com a Redes Pública É. e agora com o Paulo. Uhum. Cara, não sei se é um padrão essa galera ser tão gente boa, né? velho? É Como é rock, que né, é, cara? cara? Todo roqueiro é Roqueiro é gente gente boa, boa, não todo adianta, roqueiro é cara. gente fina. É. Mas, Paulo, só aproveitando aqui, ó, tem um cenário musical, se o diretor puder abrir a principal ali. Esse cenário musical aqui, ele veio lá da Nova Época. E esse mini carrom aqui também veio da Nova Época, como eles são patrocinadores do nosso projeto aqui. Legal. E todo o episódio musical eles trazem alguma coisa pra nós aqui. Que barato. Então isso aí eles vendem, inclusive, lá, esses objetos. O violão, que é um Voga, ele trouxe também pra nós aqui. Eu acho que eu vou pegar aqui. Você pega pra mim aqui, Juliano, faz favor? Só pra não precisar levantar, porque gordinho não gosta de ficar fazendo muito esforço, né? Já começa a suar na cara, fica começa a ruim, suar. né? Esse violão, galera, pra quem não conhece ainda, Voga, marca tradicional do violão aí, mas o som dele é top, galera. Você que precisa de um equipamento, um instrumento musical, vai lá na Nova Época. E o que trouxe esse violão pra cá foi essa case. Não sei se você viu o case desse aqui, Paulo. Uma case muito bom. personalizadaça. Quem que fabrica? Eles mesmos mandam fabricar ali, aham. Eu Pode ver que tô é precisando personalizado. fabricar um. Ó, um empreendimento Olha- pra você, Paulo. Olha aí. Eu acho que eu nunca vi uma case tão protegida como essa Não, pra muito violão. bom. Muito bom. Olha isso. Nossa, fantástico, hein? Melhor que o Não, meu não, colchão. não machuca o Porque violão. esses cases assim, É normalmente, muito, né? muito Ele... legal, cara. Nossa, bacana. Eu tenho violão e tenho baixolão também, que precisa de um... Então, pra você Tá que tudo- gosta de tocar, que participa de banda aí, precisa de uma case pra uma guitarra, pra um violão, pra um baixo, sei lá. Cara, vai lá na Nova Época, fala com o Arthur lá, cara, você vai ser muito bem atendido, vamos comprar o que quiser lá. E além da Nova Época, quem tá patrocinando a gente também com personalizados agora é a Fotopar, né? Paulo, a partir dessa nova temporada, a gente tá com um patrocinador aqui de Campolar, que é a Fotopar, desde 1975. Então, tudo que você imaginar de personalizado tem, Olha, que eles bom. produzem. E nós temos um presente pra você, Paulo. Opa! Cara, obrigado por vir participar. E Pô, fico essa aí é pra lisonjeado. você pôr na parede lá da tua churrasqueira, quando você tomar uma cerveja, você lembra da gente isso aí, cara. Ou quando estiver ensaiando lá, cara, não sei, com certeza rola uma cervejinha lá no meio dos ensaios, né? Uau, Mas esse é cara, personalizado que pra você, barato, Paulo? Cara, que legal, cara. Cara, uma Nossa. forma da gente retribuir o teu esforço, o Olha teu aí, carinho ó, de ter galera. vindo aqui. Aqui, ó. Personalizadinho, um Personalizado. abridor de garrafa Muito aí. show, cara. Uhum. muito Esse aí é uma bacana. caixinha que encaixa aqui na frente, ó. Muito Uhum. show, cara. Pô, Pra você guardar as cara, tampinhas. Muito legal. Nossa, sensacional, cara. Realmente, olha só. Perfeito. Ó, galera do casa, vocês que estão olhando aí, ó. Que Dá pra ideia. personalizar Que perfeitamente o que você ideia quiser. ó. genial, hein? Boa, Pô, né? muito obrigado, cara. Muito obrigado. Paulo, só Obrigado uma de maneira coração, né? de retribuir realmente a força de vontade que você veio aí para participar do Digicast. A gente tá recebendo várias pessoas de Uhum. vários locais, aí, inclusive fora do estado, estão vindo gravar com a gente aqui. Que bom. E é uma maneira que a gente tá tendo aí junto com a Fotopar, lógico, né, de Uhum. presentear os nossos convidados aí. Muito, pô, fico muito agradecido. Pô, que Fiquei legal. lisonjeado com o presente mesmo. Show muito de bom bola. gosto. Paulo, mas vamos lá, né, contar um pouquinho dessa banda aí que faz sucesso, que já tocou com muitas bandas famosas aí no Brasil todo. É, Cara, quando que começou exatamente a história da banda? cara, é assim, ó, eu sempre tive vontade de compor, é uma coisa que eu sempre tive na minha cabeça, de não exatamente compor, mas ter alguma coisa autoral. Nunca fui muito de fazer, sabe, cover. Para mim, música era Beatles e foi assim. Eu nasci numa cidade do interior, naquela época eu só se ouvia música caipira mesmo. Eu não tinha nem ideia do que existia outro tipo de música, essa que é a verdade. E daí, no Natal, eu tinha acho que uns 8 anos de idade, uma prima foi para a cidade e levou uma radiolinha com um LP dos Beatles, um dos primeiros, se não me engano, o Please Please Me. E, cara, eu ouvi aquilo e fiquei meio, falei, cara, o que é? Eu não conseguia entender o que era, né? Porque é a primeira vez que eu estava ouvindo alguma coisa diferente de música caipira. Cara, me apaixonei pelos Beatles, sou bitomaníaco até hoje, já fui a Liverpool, já fiquei na rua do Abbey Road, assim, quase 1h30 com a máquina esperando, não tem louco. ninguém para fotografar, só a rua, faixa. e consegui, eu e meu filho estávamos lá.
Então, assim, eu realmente tenho uma ligação muito forte com os Beatles. Eu Mas gosto conseguiu demais. fazer a mesma pose? Hum? Conseguiu fazer a mesma pose na faixa pedestre lá, não? Não, eu quis fotografar a rua. Eu já tinha feito a foto eu atravessando, mas eu queria Só a fazer rua. a foto só da rua. E é quase impossível isso aí. E eu consegui. Fiquei lá parado. Falei, uma hora vai parar de passar. Eu ia passar, entrava, mas consegui. Mas, enfim. E aquilo ali fez assim eu mudar um pouco a minha cabeça com relação à música, sabe? E daí, na casa dos meus avós tinham um cavaquinho sem corda e eu passava o tempo todo com aquele cavaquinho, batendo e dizendo que estava tocando uma música, mas enfiei aquilo na minha cabeça. E desde sempre, assim, até que eu vim para Curitiba, daí um dia no colégio, chegou um cearense lá, e a gente conversando e tal, ele disse que tocava, eu também disse que tocava, ele mentiu para mim, eu menti para ele, daí, então vamos chegar lá, nenhum dos dois sabia tocar e demos risada, então vamos aprender. E aprendemos juntos, assim, foram os primeiros passos na música, foi assim. Mas desde aquela época já falando, nós vamos fazer as nossas próprias músicas, e foi assim que a gente começou. Foi assim que a gente começou e eu tive essa banda com ele, chamava Movimento Parado. Eu lembro que a gente fez uma música para o ano 2000. O ano 2000 era inatingível, cara, era longe demais. É que nem se falar hoje no ano 3000 para mim, na minha cabeça. Fizemos essa música, tocamos em festivais, chegamos a ficar em segundo lugar em festivais. Tinha muito festival naquela época, de clube, de colégio e tal, e a gente vivia colocando essa música e sempre dando um bom resultado. Daí nós fomos tocar num festival em 74, em Palhoça, em Santa Catarina, festival de rock, tinha banda do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, e nós e mais algumas bandas aqui do Paraná. E nós ficamos 1h30, aliás, tocando só essa música. 1h30 nós fazendo solo de baixo, solo de guitarra, solo de bateria, descia do palco, voltava do palco. E o público adorou aquilo, entendeu? Uma coisa que naquela época a música era mais progressiva, era mais livre, assim, sabe? E no ano seguinte, eu já tinha acabado a banda e tudo mais, já estava pensando num outro nome. E daí ele me liga e fala assim, Paulo, Edgar Scheide, olha que eu sou bom de cabeça, Edgar Scheide, nunca esqueci o nome do cara. Paulo conseguiu, ele tinha meu telefone, ligou e queria que a gente fosse tocar lá. Seria a banda que ele considerava a melhor do Paraná, uma banda Carlos Magno e a banda Escândalos de Santa Catarina, e o Bicho da Seda, que era uma banda fantástica do Rio Grande do Sul. Eu falei, só que não tem mais o Movimento Parado, entendeu? Ah, não. Você vai chegar aqui como Movimento Parado. Se você quiser mudar de nome, você muda. Aqui todo mundo conhece como Movimento Parado. E assim, daí no meio do show, em 23 de agosto de 75, no ginásio do Colégio Catarinense, eu mudei o nome para Blindagem. Falei, a partir de agora não tem mais Movimento Parado e passa a se chamar Blindagem. Por que Blindagem, Paulo? Vou voltar um pouquinho do Movimento Parado. Era um nome, eu estudava muito filosofia oriental naquela época, tinha essa pira assim, com filosofia oriental. E daí fundei a banda e acabei pondo esse nome. Um dia falando com o meu mestre, meu guru lá, né? Eu falei, Wagner, por que parece que tudo... Ele falou, também, cara, com esse nome, Movimento e Parado, Parado para o Movimento. Eu disse, não é nome para a banda. Mas fez aquela... Eu falei, então vou bolar alguma coisa, né? Comecei a pensar uma coisa diferente. Daí estava com um amigo meu, a gente estava vendo um telejornal, na época, acho que seria o equivalente ao jornal hoje, e daí falou sobre a guerra do Oriente Médio, o israelense com os judeus com os árabes, e daí falou, no momento da reportagem, falou que o tiro da bazuca não furou a blindagem do tanque. Eu falei, blindagem? Eu falei, opa, o que é blindagem? Né? Iria hoje no Google lá, né? O que é blindagem? Naquela época eu não fazia a menor noção do que era blindagem. Eu fui no Aurélio, dicionário Aurélio, e vi lá, blindagem de calor, blindagem física. Então, falei, cara, um bom nome. O que é? Pô, uma couraça de aço, tal, proteger e tal. Eu falei, o nome é blindagem. Foi assim que surgiu o nome. Que top, cara. Cara, que massa. Top, e me corrija se eu estiver errado, cara. Mas banda de rock sempre tem um sertanejinho no meio, né? Sempre tem um, sei lá, um pagode. Lá era assim também? No começo da banda? Rolava alguma coisinha diferente? Não. A gente tocava música própria e sempre foi muito focado no rock, assim. Sempre foi. O rock e umas baladas, assim, sabe? Tipo um folk. Não era bem um country, era mais um folk, né?
Mas realmente eu nunca tive essa... Foi acontecer, para você ter uma ideia, em 81, quando nós gravamos o primeiro LP, em 81, a gente gravou Verdura, que era uma música do Paulo Leminski e do Ivo, e daí o Caetano também tinha lançado, Caetano Veloso. Lógico, ele era muito mais a editora do Caetano. Não, pelo menos 6 meses de exclusividade, vocês não podem lançar essa música. Daí o diretor da gravadora falou, Paulo, eu era muito amigo dele, cara, por que vocês não pegam uma música caipira e fazem um arranjo diferente? Eu falei, cara, faça, cara. Isso foi antes de pintar o sertanejo, eu estou dizendo... Daí eu falei, mas que música? Ele falou, cara, ele foi lá e voltou com o Berço de Deus do Milionários é Rico. Falou, essa aqui. Aí veio o pessoal no hotel, legal, vamos fazer meio ritmo em blues e não sei o quê. Cara, ficou do caramba a gravação, cara. Daí o Almir Sater fez uma viola caipira, entendeu? O Ivo fez uma gaita de boca, daí os backing vocal, o Ivo cantando meio Ray Charles. Cara, foi um sucesso nosso, cara. Do LP, porque naquela época o forte era a M. Entendeu? Era AM. E, cara, estourou no Brasil inteiro. Era o primeiro lugar. A música mais executada em rádio AM era o Berço de Deus. É tanto que o Milionários aí que voltou a tocar essa música no show. Porque era tão... E eu escutei ela na Rádio Nacional de Pequim, cara. Você acredita? Nossa, na China? Na China. É loucura, cara. Muito doido. E o Milionários Rico foi tocar na China depois. Não sei se foi por causa da música, nunca tive esse contato com ele. Então, na verdade, apesar que mesmo as músicas das quais eu mais faço parte na banda, sempre tem uma conotação meio natureba, assim, sabe? É Cheiro do Mato, Lá Vai o Trem, Adeus Sete Quedas, entendeu? Eu sempre tive essa coisa assim, mais focado nesse tipo de coisa, assim, sabe? Então, mas eu vivia com o Paulo Leminski e com o Ivo, né? Puta, aquilo era a criatividade, ficava pulando assim, sempre junto nos locais, e ele sempre com aquela criatividade maluca. Aprendi muito com isso, é muito bacana. E você comentou do Paulo Leminski, né, Paulo? Qual que é a tua relação com ele, cara? Como que começou? O Leminski eu conheci, o Leminski faz parte da cultura paranaense muito antes até. Sim. Eu, por exemplo, a banda Chave, que era muito representativa para mim no rock, foi a primeira banda que eu vi tocando, assim, entendeu? E era do Ivo cantava e o Paulinho Teixeira era o guitarrista. E eles tinham projetos legais e era justamente o Paulo Leminski, dentre várias pessoas da cultura underground de Curitiba, tinha o Paulo Leminski. Daí, curiosamente, eu fui trabalhar numa agência de publicidade, fazer um estágio, que era uma das melhores agências, uma das maiores agências de Curitiba na época. E o Leminski era o criador. Então, ali eu já convivi com ele. Daí, quando eu entrei na faculdade, acabei indo trabalhar no Diário do Paraná, que na época era ali onde hoje é o Canal da Música, era o maior jornal da época. Então, nós tínhamos um caderno, era eu, o Paulo Leminski e o Retamoso. Eles colocaram a gente lá num canto para a gente não ficar perturbando a redação do jornal. Então, você tem uma coisa em comum com nós, além do rock, da banda, né? O cara é marqueteiro. Então foi assim que eu tive esse... E depois não tem. Ele e o Ivo viviam juntos, né? E eu estava sempre junto com o Ivo. Independente de tocar com o Ivo, já era muito amigo do Ivo, né? E daí isso fez com que, sabe, então eu convivia, eu achava... E o Leminski era assim, não era assim, dessa forma como vem hoje, entendeu? Esse poder de mídia que ele tem. Muito pelo contrário, ele mimeografava as poesias dele, eu lembro de mimeografar aquele cheirinho de álcool, de mimel, vocês chegaram a conhecer? Sim, acho que não, é bom. Eu já. Então, ele saía distribuindo nos locais, entendeu? Simplão, tranquilo. Bem assim, quer dizer, depois, daí de repente ele começou a ser gravado pelo Gilberto Gil, pelo Acordo do Som, pelo Caetano Veloso, pelo Luiz Melodia, daí começou a ter uma projeção nacional, né? Que legal, então vocês são realmente reconhecidos nacionalmente, mas também fora, né? Foi uma turnê na Itália, né? Sim, foi feito, a gente tem, eu reconheço, na verdade, é uma coisa curiosa, sabe? A gente não tem noção do que você tem de poder de mídia, sabe? Não tem. A gente, para nós, música é música, a gente sabe, tem o maior prazer de tocar, tem orgulho do que faz. Eu hoje vou te falar que hoje eu sinto mais assim que nós temos uma representatividade muito grande, mas no dia a dia a gente nunca pensei nisso, entendeu? Nunca a gente... O Ivo continuava tocando nos barzinhos, sabe? A gente sempre estava fazendo a mesma coisa, nunca mudou. O que a gente tinha de diferencial, que eu acho, era isso. Eu sempre tive essa audácia, sabe? Vamos fazer um show no Guairão. Você está maluco, cara? Não é um dia, nós vamos fazer 2 dias.
E, cara, nós colocávamos 200 pessoas por dia no Guairão. Quer dizer, hoje a gente coloca 2.200, mas naquela época era 200. Depois passavam 2 anos, vou fazer no Guairão. Os caras, Paulo, lá eu ser metido, vamos lá fazer. E daí 300. Então, acho que isso aí foi criando uma cultura na cabeça das pessoas. Como a gente só tocava música própria, Curitiba tinha um lance muito legal culturalmente naquela época, sabe? E isso era bacana, que era muito legal. Então, a própria Fundação Cultural, ele subsidiava os shows. Então, te dava um cachê, te dava equipamento e te cedia um local. Uhum. Cara, a gente tocava em tudo que era lugar. E era a única banda que fazia música própria. Entendeu? Então a gente tocava no Largo da Ordem, no Centro de Atividade, no Paiol, na Rua 15, sabe, onde tivesse um palquinho, a gente estava tocando praticamente toda semana. Uhum. Entendeu? Eu lembro de um show que nós fomos fazer, que nós fomos fazendo no Guairinha e falaram, mas é só segunda-feira. Daí falaram, mas segunda-feira é o dia morto. É dia morto, então nós vamos fazer divulgação em cima de um carro fúnebre. Isso que eu ia perguntar, você colocou um carro fúnebre. Entendeu? Então eu acho que isso foi criando uma identidade, não só. E nós éramos audaciosos, cara. A gente compramos um equipamento, nós colocávamos dentro de uma F1000, e saía tocando em Cássio, em Ponta Grossa, e a gente, não fosse gente, nós estávamos lá tocando, sabe? Isso era legal na gente. A gente tinha essa audácia, entendeu? O que era a história do... Porque, assim, o rock curitibano, ele é visto no Brasil todo como uma capital do rock também, né? Uhum. E na época que você começou com a banda, você era chamado de Rock Leite Quente. Uhum, Era por causa, realmente, de Curitiba, pelo sotaque, mas tinha algum outro significado? Na verdade, é bem isso mesmo. Que nós sempre fomos muito... quer dizer, aquele bairrismo que eu acho bonito, por exemplo, no baiano, que eu acho bonito o gaúcho, por exemplo, cara, é barato como eles são bairristas com a própria música, sabe? E nós aqui não temos muito isso. É muito pelo contrário. Aqui nós temos até parece uma aversão a essa coisa de, estamos juntos, entendeu? Eu vou apoiar. Eu não, cara. Eu, como jornalista... Mesmo que com 18 anos, eu ia ver show, cara. Eu nunca falei mal de ninguém, mesmo que eu não gostasse do show. Eu sempre ia tentar procurar um lado bom naquilo que eu fui ver. Então, eu sempre tive essa visão de apoiar, de aglutinar, de juntar, vamos estar juntos. Sempre fiz isso, sempre fiz. Eu falei, quer ver? Eu fiz um show uma vez meio assim, ó. Vai tocar o Blindagem. E citei 3 ou 4 bandas de Curitiba. E as bandas de fora não estão convidadas, sabe? Então, porque aqui a gente tocava sempre, tinha as bandas de fora e os artistas locais, colocavam no cartaz os artistas locais, eu fiz ao contrário. Eu fiz o show com as bandas locais e falei, e as bandas de fora não estão convidadas. Saca, sempre para dar o marketing, né? Eu acho que isso fez com que a gente tivesse essa identidade, sabe? Eu acho muito bacana, eu tenho um orgulho disso. Eu pego Uber, sabe? Polícia, já fui sequestrado, e quando falei que era da blindagem... Peraí. Como assim, essa história? Como assim foi sequestrado? Cara, foi a coisa mais engraçada, que eu fui sequestrar, fui levado lá para Vila Zumbi, né? E o cara com a arma aqui, o cara dirigindo, que nem um louco e meio perdido, e outro atrás sentado, um dirigindo, outro atrás com a arma aqui. E eu... cara, o cabelão aqui, né? Eu sempre usei cabelo muito comprido, né? Daí agora, depois dos 40 anos, a gente começa a mudar um pouquinho. E daí, a polícia tá lá, mas estamos com refém, não sei o quê, aquele papo. E o cara, afinal, o que você faz, hein, cara? Você tá muito calmo. Porque eu falava, cara, para de correr, bicho. Pô, você capota esse carro e mata todo mundo, cara. Vai devagar, pô. Já pegou o carro, pare, né? E ele falou assim, cara, mas você é muito calmo. Você é polícia? Eu falei, mano, é polícia. Polícia coisa. O que você faz? Eu falei, sou músico. Músico? Eu falei, meu Deus, se esse cara for pagodeiro, eu vou me dar mal, né? Eu vou falar que eu sou roqueiro. Eu não quero nem saber. Eu falei, não, eu sou roqueiro. Que legal. Você toca em algum lugar? Toca em banda? Toca não sei o quê? Eu falei, toco na blindagem. O quê? O quê? Cara, ele tirou a arma na hora, assim. Assim, cara, foi assim. Ele ficou assim, cara, meu Deus do céu, puta, que sacanagem, cara. Vocês é gente fina pra caramba, cara. Nem criou um clima estranho, cara, sabe? E daí ele já tinha ligado pro chefe da quadrilha, da facção, sei lá o que era. Eu tava indo lá pra Vila Zumbi, já tava chegando na Vila Zumbi. Paramos num poço. Ele falou, cara, agora nós já falamos. Ele vai vir aqui, né? Falou assim, abaixa a cabeça aí e não olhe.
Daí eu falei, tá bom, não mole. Fiquei olhando assim, né? Viu o cara parado lá. E daí, quem que é o cabelo? Cara, gente fina pra caramba, pô, o cara da blindagem, pô, não sei o quê. Pô, fizeram o programa do Ratinho, falaram que tá tudo fodido. Falei, que nem eu tô agora, né? Brincando assim, né? Ele fez essa música lá, né? Dias Incertos, né? Às vezes ando tão fudido, né? E o cara lembrou, né? Daí o cara falou, pô, caramba, cara. Falei, pô, mas agora eu já prometi as peças do cabrito, aí a cabrita que eu me chamo o carro que eles pegam, né? Tira lá, mas libera o cara, libera. Daí eu, na hora ainda pensei, ainda bem que libera não é desova, né? Libera o cara. Daí eles foram, daí, pô, não sei o quê. Falou, cara, eu vou deixar num ponto de ônibus lá, um ônibus que vem lá de 4 barras. Daí me deixou. Daí quando ele tinha pego minha carteira, e tinha R$112. Daí ele tirou os 112 e me devolveu a carteira. Com os documentos, não levou minha pulseira, que eu uso há quase 50 anos essa pulseira aqui. Nada. Daí quando eu desci do carro, 10h30, 11 horas da noite, eu falei, puta, Chapolin no cara. Já sabia até o nome dele. Cara, não tem dinheiro pro ônibus, né? Ele falou, mas você é folgado também, né? Falei, folgado, você me assalta, eu que sou folgado. Não, tá aí os R$12. Daí me devolveu os R$12, esperei o ônibus e voltei para Curitiba. No fim das contas, você deu os ingressos do teu show pra ele. Mas você vê se pode, né, cara? Então, e várias vezes já aconteceu também da gente tá viajando, a polícia parar na estrada, quando vê que blindagem, porque nós já fomos no show, porque não sei o quê, que sabe? Então, ó, galera, você que tá assistindo aí, gente, pelo amor de Deus, você que tá começando uma banda, cara, e pensa em divulgar, primeiro começa divulgando com um carro de funerária, tá? Começa divulgando com o carro de funerária. É exemplo de sucesso. E tocar pelado. Tocando pelado uma vez. Cara, só pra finalizar, você que não quer ser desovado no sequestro, seja famoso. Só isso. Uma vez nós tocávamos muito no Tuque ali, né? E daí foi sessão maldita, meia-noite, né? Daí também, né? Daí tava lá e tal, não sei o quê. Lá no camarim, falei, cara, vamos inventar alguma coisa diferente? Vamos inventar. O que eu vou fazer? Vamos entrar pelado? Então vamos, tiramos a roupa, entrou pelado para tocar. Terceira música, a polícia e tal. Daí a diretora do colégio, do teatro. Mas não era tão explícito assim, né? Escondeu a gente. Tem a foto, inclusive. Você é da Gazeta do Povo, você é um monte de coisa. E daí foi muito engraçado. Mano, mas daí eu pergunto, Paulo, isso atraiu ou dispersou o público? Mas sempre deu popularidade, cara. Quer dizer, isso aí marca a vida das pessoas. São coisas assim que quem viu não esquece, né, cara? Eu lembro que em seguida disso aí, aqui em Curitiba tinha uma revista, não sei como é que eu vou usar para não ser pejorativo. Era dirigida ao público, vamos dizer, transexual, alguma coisa assim, né? Chamava-se Rose a revista. Pô, cara, eles não sabiam, né? Fomos tocar em Jacarezinho, chegamos lá, era um teatro, um cinema e tinha uma banca de revista do próprio dono do teatro, né? Nós chegamos lá para tocar, fomos descendo os instrumentos, daí paramos para conversar com ele. Daí, como é que vocês vão tocar? Então, não sei o quê, vão fazer isso. A banda já tinha um certo nome, assim, né? Daí falou, mas eu quero que vocês toquem, daí vocês estão nessa revista aqui. E o cara estava mais pelado lá. Falei, não, isso aí eu não vou fazer, não. Isso aí não, foi uma brincadeira que a gente fez. Né? Então é isso, cara. Cara, tudo é mídia, cara. Eu sempre falo assim, é que a nossa música, por exemplo, um show, se você vai no show, isso, cara, olha que barato. Todo mundo canta a nossa música. Praticamente o show inteiro. Mas nem todas as músicas foram sucesso de rádio. Nós temos Além de Silêncio, Miragem, Cheiro do Mato, Loba da Estepe, são músicas que realmente tocaram muito. Mas nem as outras não. Só que as pessoas conhecem de tanto ouvir a gente tocar, porque a gente vive, só tocavam essas músicas, né? Então elas se tornaram conhecidas. Mas além disso, você foi conhecido, além de ser conhecido por todas essas tramóias que aconteceu aí, vocês foram conhecidos pelo fato de Chá Verde Curitiba, né? Exatamente. Porque assim, não sei se você sabe, Lucas, mas eu fiquei sabendo esses tempinhos que era uma banda que tocava em muito ambiente aberto. E eles davam mudinhas de plantas e sementes para o público, né? Isso aí foi uma coisa, veja que curioso, né? Quando a gente foi gravar o primeiro LP, que até a gente está relançando agora, remasterizado no Abbey Road, em Londres e tal, quando a gente fez o primeiro LP, a gente era uma banda de rock, até chegar lá em São Paulo. Daí, quando nós chegamos lá na gravadora,
o diretor, né, esse meu amigo, ele falou, cara, eu vou pôr o Carlão de Souza, que ele é o produtor do Rodando Boldrin, ele que vai fazer junto com o Peninha a produção do LP de vocês. E nós fomos lá para a casa do cara que morava em Embu, conhece Embu das Artes de São Paulo? Praticamente na época era uma cidade hippie, assim, sabe? E ele morava lá. E nós fomos para lá e fomos na sexta e voltamos na segunda-feira. E lá, lógico, só tinha violões. E daí ficam tocando violões. Da mesma forma como eu vi o Ivo e acabei transformando o Ivo por causa dessas músicas que ele fazia, que a chave não tocava, a chave era mais rock and roll. E eu gostava muito, que são basicamente as músicas do primeiro LP. O cara também sacou isso aí, sabe? Ele foi enrolando a gente de um jeito, cara. E de noite, na varanda da casa, e não sei o quê. E, cara, ele foi levando. Quando nós até chegamos a gravar rock, só que não entrou no LP. Ele deixou exatamente essa conotação mais do defesa do meio ambiente, sabe? E o meu irmão era jornalista, ele também sacou essa veia, entendeu? Ele sacou e começou a distribuir matéria dizendo que a gente preservava a natureza e tal. E assim foi no Brasil inteiro. O Estadão de São Paulo, Folha de São Paulo, o Jornal do Brasil, os jornais do Nordeste, sempre colocando o blindagem como defensor. Naquela época, já defensor do meio ambiente, entendeu? Então nós éramos chamados lá dos caipiras do asfalto, todo um lance assim. Daí o que eu fiz? Eu falei com a gravadora, porque o símbolo do blindagem também é uma flor e tal. Eu falei, cara, daí nós vamos fazer um show em São Paulo. Eu falei, cara, por que a gente não distribui uma mudinha, um negocinho de semente? Eles toparam, entendeu? Daí fizeram o adesivo da banda e nós fizemos o show distribuindo as sementes. Que legal. Daí voltamos para Curitiba. Eu falei, não vai dar outra. Eu ia no Embrapa, na Secretaria da Agricultura, e pedia muda de planta, cara. Me dava um monte. Daí a gente ia fazer o show no Parque Barigui, não sei o quê. É o seguinte, distribua aqui, vocês plantem. Muitas foram plantadas. Eu digo aquelas florestas que tem ali do lado daquele bairro. Eu falei, cara, acho que foi não, porque era a planta que não tá no mesmo lugar, está cheio de planta que foram. Eu acho que a pessoa talvez não tinha onde levar. Então eu brinco assim, muito daqueles bosques lá fomos nós criamos. Né? Então é bacana, eu acho bacana isso. Isso deu uma identidade, sabe, assim, legal para a banda, sabe, que é de respeito. Tanto que a Cheiro do Mato foi escolhida tema do Dia Mundial da Água, entendeu? Com arranjos diferentes. Já teve campanha da Volvo, que tem música do Renato Teixeira, do Sai Guarabira, do Alceu Valença, e tem Cheiro do Mato também, entendeu? Então, cara, tem uma importância, né? Sim. Mas qual que é essa pira mais natureba, Paulo, que você comentou? Você falou que veio do interior, né? Qual cidade eu sempre gostei, sabe? Eu nunca fui um cara de gostar de praia. Eu sempre gostei de rio, de mato. Sempre. Então, na época, por exemplo, eu viajava muito de carona, sabe? Eu viajava muito de carona. Eu pegava, era hippie mesmo. Não hippie no sentido de hippie, assim, mas eu gostava. E ficava viajando para tudo que era canto. E foi assim, inclusive, que surgiu a letra do Cheiro do Mato. Porque eu dormi indo para Telêmaco Borba, que foi a cidade onde eu não nasci, mas eu moro e eu me considero quase um filho de Telêmaco Borba. E foi lá que eu dormi na bifurcação ali de Ponta Grossa, Guarapuava, que hoje é bonito, mas naquela época era só uma bifurcação, tinha uma estrada para lá, outra para cá, e eu peguei uma carona até ali, porque o cara ia para Guarapuava, e eu tinha que ir para Telêmaco Borba, tinha que pegar a rodovia do Café. E daí eu dormi. E o Pinheiro está lá até hoje. E esse dia me chamaram em Ponta Grossa porque disse que vão tombar o Pinheiro como símbolo por causa da música. Porque a música fala desse legal, Pinheiro, cara, que eu dormi, ele está lá. Então a gente passa lá e faz foto. As pessoas que passam por lá fazem foto. Daí esse dia um vereador lá disse que vai... É bacana, cara. Eu acho que é espontaneamente, cara, né? Espontaneamente você vai criando essas coisas. Né? Por exemplo, a música conta essa história, mas assim, não é que foi feito na hora. 3 anos depois, um dia a gente estava conversando com o Ivo, na casa dele, e o João Lopes, o bicho do Paraná, tinha feito uma música para nós. Aliás, ao contrário, nós tínhamos feito uma música para ele. Não, ele tinha feito uma música e a gente gravou. Daí eu falei, Ivo, vamos fazer uma música para o João. Daí ele falou, vamos. Daí, o que nós vamos... O que a gente vai pôr como tema? Eu falei, cara, o João Lopes, né? O João Lopes, eu tenho que falar de mato, de floresta, de coisa. Não sei. Tem uma história legal que eu me lembrei agora. Daí contei a história, daí a gente começou. Daí ele deu, quer que eu dou um ré com sétima aqui, você vai entender, porque foi na hora, cara.
Na hora, deu ré com 7, quando me lembro do cheiro do mato, da beira da estrada, de comer pinhão. Porque quando eu acordei tinha flor. Daí que eu fui entender. Eu dormia ali, era de noite. Quando eu acordei, tinha as flores, tinha um pé de pinhão e tinha pinhão no chão, era inverno, tudo. Então, assim, tem mais de 4 nortes que ia para o norte, ia para lá, ia para cá, tem mais de 4 nortes. Tá? Então, a letra surgiu disso aí. E eu e o Ivo fizemos uma música assim, como se estivesse lendo uma letra. Foi uma coisa muito curiosa. Que legal. Lá Vai o Trem, por exemplo, não é um jingle. Não foi feito como música, inspiração de uma música. É um jingle. A Estrada de Ferro Curitiba-Paranaguá, eles, quando completou 100 anos, eles vieram falar com a gente se a gente fazia uma música para a Estrada de Ferro. E a gente morava no Rio de Janeiro. Então a gente fez a música no Rio de Janeiro para falar da Estrada de Ferro Curitiba-Paranaguá. Falando em morar, né? Você morou um tempo na Tunísia, né? Morei, né? Eu fui para lá. Você tinha um comércio lá? Não, na verdade não era um comércio. Na verdade eu tinha uma fábrica. Uma fábrica do que Uma que fábrica de confecção. Confecção. Fazia umas 1000 camisas por dia, assim, para exportação, né? Era para a Europa. E quanto tempo que você ficou morando lá? Há praticamente 5 anos. 5 anos. Porque além dessa fábrica na Tunísia, você comentou que é empreendedor e tá com outro projeto agora também, né, Paulo, da cerveja, né? Na verdade, assim, eu já fiz uma cerveja de pinhão, né? Quer dizer, idealizei e foi feita uma cerveja de pinhão. Inclusive um amigo lá, mestre cervejeiro lá de Ponta Grossa. E ficou muito boa, mas stout e bem interessante, assim. Mas, desculpa, a fábrica era muito pequena e não tinha uma produção grande, né? A cerveja artesanal, ela tem que ter um tempo de maturação e tal. Então, tudo que ele fazia, que eu pegava, chegava aqui e vendia, entendeu? Era muito rápido, assim, sabe? Então, agora eu fechei com uma cervejaria grande que tem, não sei se posso falar o nome, né? Mas Pode. o Way Beer, né? E nós vamos lançar 3 rótulos, né? 3 rótulos, aliás, já lançamos, inclusive, né? Com Loba da Estepe, Cheiro do Mato e Sou Legal Eu Sei. Que legal. E cada uma com um sabor, uma fragrância diferente, né? Também, assim, valorizando. E a ideia é valorizar sempre algumas coisas paranaenses, assim, mesmo na cerveja, né? É isso aí. Você vai se divertindo. Não para, né? O empreendimento não para, né? O homem é forte. Vamos lá, Paulo. Além de músico, jornalista, marqueteiro, o que mais que você faz? Não, hoje na verdade, veja só como é que é. Eu desempenho um papel que eu acho assim muito bacana, porque tudo aquilo que critico com relação a direitos autorais eu defendo. Eu defendo, é tanto que eu fui convidado. Na verdade, eu fui meio que convidado, mas eu achei interessante, sabe? Uma época, até eu nem estava precisando de trabalho assim, mas surgiu essa conversa com a Associação Brasileira de Música, né? E eu falei, o que é? Não exatamente, né? Porque eu já era afiliado a uma associação e tinha mudado para Bramos quando veio o escritório para cá. E daí eu falei, eu acho interessante, deixa eu ver como é que funciona. Daí fui lá e passei todos os estágios, assim, fiquei de funcionário, né? 3 meses de experiência, mas só que nesses 3 meses de experiência, eu já fui para São Paulo, um evento grande deles, lá, um evento gospel, e falou, o que é que tem que fazer de fato? Não, nós temos que trazer artista para dentro da Brahma, porque fazer uma gestão coletiva dos direitos autorais, quer dizer, entendeu? Então, o autor faz, ele precisa receber quando o recado é recado. Então, eu achei, cara, falei, tem um mote aí que é bom, né? Cara, eu fui o cara que mais levou gente lá no nosso stand, eles não aguentavam mais atender. Daí eu lembro uma hora que o cara falou, cara, esse cara é bom, hein? Esse cara é bom. Ele falou, daí eu peguei e falei, daí, cara, como realmente deu um up, eu defendi muito a classe e tudo mais, daí fui convidado para ser diretor da Brahms. Daí fui convidado para ser diretor, depois virei vice-presidente nacional da Brahms, entendeu? E daí agora, por questão de estatuto, eu não posso, eu tive acho que 2 ou 3 gestões seguidas, eu não posso ter que parar um pouco, mas sou representante aí do Paraná, Santa Catarina, e fazer uma gestão coletiva dos direitos autorais. Todo dia a gente descobre algum dinheiro para alguém que tem que distribuir e ensina o pessoal a ganhar dinheiro com música. Essa que é a verdade. Ensina como é que ganha, como é que... Em vez de criticar, entenda que... Né, nós temos um diretor lá, o Abel Silva, né, um grande compositor brasileiro,
E ele sempre fala, a minha música é sua, mas os direitos são meus. Entendeu? E eu acho uma frase bem isso aí mesmo, né? Porque é uma criação. A música é uma criação. E se você está usando a música, o criador tem que receber, né? Entendeu? Como o músico recebe, como o produtor fonográfico recebe, como o estúdio recebe. É isso aí. E falando nisso, você tem alguma composição tua que algum artista famoso está cantando, tocando hoje? Não. Mas já tocou com muitas bandas famosas também, né? Sim. A blindagem, nossa. Na época dos anos 80, cara, nossa, foi uma época maravilhosa, a gente tocava com todo mundo, né, cara? Tinha muitos eventos, né? Nossa, a gente fez vários shows aqui, sabe, aqui no Rio de Janeiro, São Paulo. Não, cara, tudo. RPM, Lobão, todas as bandas surgindo, Nenhum de Nós, o Paralama do Sucesso, o Titãs, o Barão Vermelho, sabe, RPM, todos. Eu fiz show em Curitiba aqui com o Titãs, eles estavam lançando Sonífera Ilha, a gente estava lançando Operário Padrão. No mesmo dia, tocamos no mesmo show no Rio de Janeiro, a gente fez vários shows assim também, e estava sempre no meio da turma, né? Quando eu estava tocando em banda, então, na época, porque a nossa era rock clássico do Brasil, que eu tocava também, e hard rock, fora também. E era bem essa época que a gente começou a pegar essas bandas brasileiras para tocar. Ira também, Paralamas. O Ira, né? Mas o que aconteceu, na verdade, e aí não vai nenhuma crítica a nada, o roqueiro, ele nunca foi muito unido. Esse é um problema sério, sabe? É diferente do sertanejo. O sertanejo, porque desde a época do caipira, eles eram mais unidos. Eles tinham um tipo de união diferente. O sertanejo, que eu acompanhei bem, porque quem praticamente fez a migração do caipira para o sertanejo foi o Pisca, que é o maior produtor de rock do Brasil. A gente já gravou música dele, foi sucesso. Ele tocava, aliás, ele que criou coisas por exemplo, por dia nascer, ele que fez aquelas frases, ele tocou e produziu a Gal Costa, eu vi ele produzindo o Ney Mato Grosso, gravando no estúdio, ele é assim, cara, top, um dos caras mais, e eu me lembro, por exemplo, de ele ia muito para São Paulo, com ele e tudo, ele pegava, por exemplo, vamos lá no estúdio que eu vou gravar hoje, tá? E era uma dupla sertaneja. Eu falei, Pisca, você é roqueiro de Pink Floyd, de Purple, não sei o quê. Não, mas tem aula. Ele é todo elétrico assim. Cara, a primeira vez que eu fui, ele chegou lá com uma pendrive naquela época, aqueles discos de disquete de 3,5. Então, pôs lá, abriu, cara, parecia uma música do Deep Purple, parecia um arranjo do Deep Purple. Eu falei, quem que vai gravar? Vai entrar o Rich Blackmore, o John Lord aí? Não, eu falei, não, já é Giovanni. Eu falei, cara, mas é uma dupla sertaneja. Para, Ju, que é? Foi lá baixando, deixando, eles entram aqui, primeira e terceira voz. Cara, eu falei, não acredito. E assim ele fez com o Zezé de Camargo, não sei o quê, cara, e foi mudando. O caipira foi se eletrificando. E eles muito unidos, cara. Eu sei porque agora, pela Abramos, eu participo de N eventos, sabe? Mesmo a convite do Fernando Sorocaba, não sei o quê, eu estou sempre nos eventos, e a união que eles têm é muito bonita, cara. É muito legal. E isso aí faz com que eles não acabem nunca, né? Porque daí eles eram não sei o quê, daí o universitário, daí não sei o quê. Mas é que o sertanejo ele perdeu um pouco da essência do que ele era, né, Paulo? Não, total. Porque daí, se veja, raiz, né? era aquele negócio mais do sertão mesmo lá atrás. Sim. Hoje se puxa lá, teve a época do universitário e foi pro funknejo, eletronejo, agronejo. Tudo. Né? E agora, inclusive, eles estão até fazendo uma volta de novo para eletrificar de novo o caipira, uma coisa mais regional, mais autêntica, e dá-lhe voltar a pôr o chapéuzinho e tal, não sei o quê, entendeu? Mas são unidos, cara. O primeiro show que teve, assim, de Zezé de Camargo, Leandro e Leonardo e o Chitãozinho e Chororó, foi eu que fiz, cara. Eu fiz no campo do Curitiba. Eu ia fazer de rock. O Pisca que ele falou, cara, por que você não faz... Cara, vê, tá todo mundo ouvindo sertanejo, ninguém mais ouve rock, cara. E daí foi, cara. Foi o primeiro show, fui eu que inventei. Não seria o show Amigos hoje, né? Entendeu? Paulo, você acha que dá para viver de música no Brasil? Cara, eu vou ser bem franco assim, vou te falar uma coisa, você vai entender o que eu vou falar. É como você dizer, você vai viver de medicina, você vai viver de jogar futebol, você vai viver... É a mesma coisa, cara. Alguns vão viver bem. Outros vão sobreviver e tem aqueles que não vão nunca chegar a nada. Essa é a verdade.
meu caso, né? Mas eu digo, mas em qualquer anos, profissão, em qualquer profissão vai ser a mesma coisa. Exatamente. Alguns vão se destacar, outros não. Que se é melhor ou não é melhor, aí é um outro assunto, entendeu? Tem locais que dão mais prioridade para música, né? E tem outros que não. Eu, por exemplo, toquei 8 anos e não foi. Não foi. Então. Por quê? Porque Campo Largo, principalmente, não era muito adepto a fortalecer a música local. Curitiba tinha, ali no Largo da Ordem, na época, tinha o Lemes Bar, Jonkers ali, que tocavam rockzinho e era meio que centralizado ali, né? Quem quisesse fazer sucesso tinha que ir para São Paulo. Eu tive. Nós tivemos o bar na Jaime Reis ali. Então. Cara, pra você ter uma ideia, no nosso bar, na época ali, que parava aquele Largo da Ordem, sabe onde é Jaime Reis? É quase em frente às ruínas ali. Cara, no nosso bar teve o Caetano Veloso, teve o Renato Russo, por Legião Urbana, Lobão, todo mundo ia lá, dava canja, tocava em Curitiba, vão lá no bar do Blindagem. Alceu Valença. Mas se entende, Paulo, que a música, essa parte mais cultural no Brasil é valorizada como deveria, cara? Mas eu acho que vou de novo cair na mesma coisa. Eu acho que toda profissão é assim. Não é porque o cara se formou em medicina que ele vai ser um excelente médico ou vai ganhar dinheiro com isso. É a mesma coisa. Você vê quantos talentos que jogam futebol pra caramba, que você vai ver na várzea, molequinho, às vezes come a bola, ele vai chegar a algum lugar? Não, se ele não for para uma escolinha, não sei o quê, não for olhar para um olheiro, ele não vai fazer nada, cara, não vai acontecer. E a música é a mesma coisa. E daí você vê, que eu não tenho nada contra, vou citar por citar, o rapaz da Caneta Azul, por exemplo. Entendeu? Cara, esse cara, ele tem um marketing brabo, cara, porque ele está nos Estados Unidos, cara, e continua sendo a música dele, eu não consigo entender. Não é uma crítica, eu estou dizendo, eu não vejo. Mas eu entendo, porque no caso ele explodiu na época certa, que a mídia é mais fácil, né, Paulo? Mas cara, eu vi esses dias ele nos Estados Unidos, cara. Cara, como é que ele está lá, entendeu? Então, é isso que eu digo. Sim. Eu estou dizendo, não é uma crítica à música dele, eu estou dizendo que não tem parâmetros na música para você dizer, isso aqui vai estourar, isso aqui não vai estourar, entendeu? Entendi. Eu lembro, por exemplo, quando eu trouxe a fita, porque era fita cassete na época do primeiro LP, eu fui na casa do Leminski mostrar para ele, e então, o Gilberto Gil estava lá e tal, não sei o quê, daí ele perguntou, qual música que vão trabalhar? Eu falei, Oração do Suicida, e ele falou, não. A música que vai tocar não vai ser Oração Suicida. A música que vai tocar vai ser Marinheiro. Qual que tocou? Marinheiro. Entendeu? Quer dizer, eu não acreditava. Mas essa música a gente fez Chacrinha, fez todos os programas de televisão que tinha, a gente fez com Marinheiro. Entendeu? Sabe? Então você não tem. Não tem muita base. Você não é o dono da verdade. Assim. Quando a gente fez o segundo, que o sucesso foi Se Eu Tivesse, por exemplo, a gente terminou de gravar, eu até combinei, eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, vamos convidar os caras de rádio para vir ouvir a música aqui, eles escolheram, porque a gente sempre teve acesso às rádios aqui, sempre teve um grau de amizade, a gente sempre visitou, sempre conversou, sempre pediu opinião, entendeu? Então tinha um relacionamento muito bom, assim. E o que nós fizemos? Falamos com o estúdio, marcamos um churrasco, né, carne de primeiro, uísque legal e tal, e eu convidei o cara da rádio, ele achando que só ele era convidado. Não, eu convidei o diretor artístico de todas as rádios. Né? E chegaram todos lá, daí não podiam. Saca? Daí, descontraíam e tal, não sei o que. Eu falei, galera, para criar sucesso, a gente tem que fabricar o sucesso, entendeu? Vamos fazer o seguinte, vamos todo mundo lá para o estúdio, vamos ouvir a música, vamos ouvir o LP, vocês escolhem qual música. Porque você não sabe o que vai acontecer, que sempre acontecia, você chegava com o LP, e daí ele perguntava, qual que é a música de trabalho? Sei lá qual é a música de trabalho. Daí um escolhia uma música, outro escolhia outra. Entendeu? E eu já tinha falado para o cara, pode fazer as cópiazinhas se eu tivesse, que vai ser essa. Ah, não deu outra. Por quê? Porque eu já tinha conversado com o pessoal de rádio. O outro da banda já tinha conversado. Então, essa música tem uma pegada. Eu falei com o cara de uma gravadora, cara, essa música... Então... A gente deu a decisão para ele, mas meio que já sabia que essa aí seria o foco. E não deu outra. E realmente, também, de novo, em 10 dias, a gente estava nos primeiros lugares da parada com essa música. Qual que é a música que mais fez sucesso da banda? Essa aí é uma coisa engraçada, que essa aí... eu confidencio o pessoal. Por que você confidencia? Deixa o mistério. Eu falei, não, é a música da novela que nunca tocou em novela. Porque ela fez tanto sucesso... E realmente ela ficou para entrar, ela ia entrar no tema de uma novela, mas nunca entrou.
Só que, antigamente, tudo que acontecia, ia para os jornais, ia não sei o quê, a música vai entrar na novela, não sei o quê. Então, tem gente que jura que ouviu essa música na novela, mas ela nunca tocou em novela. Entendeu? Então, eu acho assim, como sucesso momentâneo, de momento, se eu tivesse, acho que foi a que mais tocou. Se eu tivesse a Lei do Silêncio, assim, realmente, são duas músicas assim. Só que assim, né, cara? Essa você cantava na banda também, não? Ou só não, tocava? nunca fui. Não. Eu já ia pedir pra você pegar o violão aqui e tocar uma modinha pra nós. Nunca. Cara, quer ver? Dá livro se eu mostrar um negócio pra vocês que é engraçado. Agora é hoje que rola. Quer ver que é engraçado? Eu vou mostrar duas coisas assim, só pra pessoa entender o que eu tô... Mas eu não canto, galera. Quem teve Ivo Rodrigues. Teve o nosso amigo Rodrigo Vivaz. E depois temos o Will. Lá em primeira mão pra você que tá assistindo o Digicast, o Paulo vai tocar violão, hein? Eu vou tocar e vou cantar um trechinho só. Não, vou contar a história de como é que foi o cheiro do mato. Foi bem assim, que eu contei a história para vocês, que foi só. E daí o Ivo pegou o violão e fez assim. Eu falei, cara, que barato, né? Preparação para o sol, né? Daí, quando me lembro do cheiro do mato, da beira da estrada, de comer pinhão, lembro do amor de uma árvore, sem esperar pra ver nascer a flor. E vão seguindo. A música surgiu assim, cara, sentados os dois pela primeira vez, a música saiu inteira. É uma coisa, curiosa. Muito bom. Outra história curiosa que a gente tem, quando eu estava na Itália gravando, o cara do estúdio lá, a gente não falava. Eu hoje falo italiano, naquela época não falava. E o cara falou que tinha uma música, tinha um artista italiano chamado Vasco Rossi, que só tocava, e realmente, se você entrar para procurar, ele só canta em estádio. O cara é um top na Itália e na Europa como um todo, né? E ele falou, cara, tem uma música dele que lembra vocês, assim, como banda mesmo, a gente tocando em português as músicas, né? E daí ele mostrou uma música chamada Vita Spericolata. Não sei se vocês conhecem o repertório do Blindagem, tem aquela música que fala assim: era uma vida mal educada, aquelas assim. Não é? Nossa, o público ama essa música, né? Mas daí ele falou pra gente, cara, não, então vamos fazer uma versão em português. Mas eu falei, a gente não sabia nem falar italiano, como é que ia fazer uma versão para o português? Só que o Alberto e o Pato é paraguaio e argentino. E a noiva do cara era peruana. Então ela traduziu para o espanhol e eles traduziram o português e a gente gravou ele em português. Nossa. E assim, hoje, como eu entendo espanhol e falo italiano, eu digo, é a mesma letra em italiano. Nossa. Não é uma versão, porque normalmente quando você pega uma música, você faz uma versão. Esse cara não dá. Né? Essa é tradução, cara. A música italiana, você quer ver? Voglio una vita maleducata, quelli viti fatti così. Voglio una vita che se ne frega di tutto, sì. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormono mai. Voglio una vita, la voglio piena di guai. Poi ci incontreremo come sta, a bere whisky a Roxy Bar. Forse non ci incontreremo mai, ognuno rincorrerei i suoi guai, ognuno con seu viaggio, ognuno diverso, ognuno in fondo perso dentro i fatti suoi. E nós fizemos. E nos encontraremos como está, bebendo whisky no Roxy Bar. Talvez não nos encontremos mais, cada um vai pro seu lugar, cada um na sua, cada um por si, e cada um perdido no seu próprio astral. Cara, atravessamos o Atlântico, velho. É assim que surge a música, né? Que massa, e daí eu fui Paulo. pra Itália, cara. Daí essa música continua tendo uma história engraçada, né? Porque a gente foi
A gente tentou sempre liberar ela. Eu fui até Torino. O cara falou, não, vocês não precisam de autorização, vocês podem gravar porque o direito autoral vai para o Vasco, não tem problema nenhum. Eu falei, caramba, não é assim, né? Lá no Brasil não é assim. Mas daí passou os anos e tal, a gente foi fazer um show com a Orquestra Sinfônica no Guairão. Eu ia chegar nesse ponto da e orquestra. o maestro é italiano. Adora essa música. Não, vamos fazer um arranjo com a orquestra e vamos tocar essa música. E tocamos. Tocamos, foi um sucesso. Nossa, a música já era conhecida do público e tal. Só que daí a gente lançou o DVD com essa música. Um dia um cara chegou para mim e falou, cara, você viu que o Vasco Rossi falou de vocês no Facebook? Ou no Instagram não tinha naquela época. Facebook, se não me engano. Ou no site dele. Eu falei, ai meu Deus, processo. Que nada, ele estava dizendo, ele falou assim, jamais imaginei que uma música minha ficasse tão linda como essa versão dessa banda brasileira. Eu falei, caramba. Daí não, quando eu fui para a Itália, eu falei, eu vou até Bolonha. Lá tem o Roxy Bar, o cara é meu amigo até hoje. Fui lá e fiz uma foto assim, porque a foto do LP onde tem essa música, ele está encostado assim no Roxy Bar com um copo de uísque na mão, né? Daí eu fiz a mesma coisa, né? Fiz a foto e entrei para pagar, né? Eu cheguei lá e falei pro cara, vim pagar o café, né? Falando em italiano, o cara falou, sim, tá. Disse lá o preço. Eu falei, sou do Venuto qua per fare na foto, né? Como Vasco Rossi, falei. Ele falou, como milhões vêm, como milhares vêm aqui para fare. Eu falei, mas nem todo mundo gravou a música dele, né? Sei brasiliano, sei blindagem. Na hora, cara. Na hora o cara... Porque ele teve milhões de acessos no comentário dele. Na hora ele reconheceu. E começou a gritar, ragazzo de blindagem. Que legal, cara, né? Espontaneamente, que sensação que você deve ter sentido. E o cara é meu amigo até hoje. Que legal. Ele aprendeu a falar português, fala bem português. Eu entendo. Cara, quanta história, meu Deus do céu. Viajamos, passou o tempo que eu nem vi, cara. Nem vi. Que cara, conteúdo de qualidade. O Digicast 2 qualquer hora. Não, tem que fazer, veja. Não vai demorar, Não, veja, a gente gravou o terceiro episódio dessa temporada, né, com o Fabrício, né? Que vai pro ar daqui uns dias aí, vai pro ar. Fabrício Moresco. Ele veio de São Paulo pra cá, um piloto de avião, neurocientista. Nossa, que legal. Ele gravou com nós na segunda temporada e veio de lá pra cá pra gravar a terceira também. Porque é aquele esquema. Quando tem conteúdo, cara... Muita história, nossa, né, muita cara? Quanta história cara. Que você não contou ainda aqui, né, Paulo? Na edição, o nosso monstro editor... Monstro no bom sentido, tá? Não é tão feio assim. Só dá medo. Aliás, você vê a curiosidade, o quão paranaense é esse CD aí. É uma gralha? É uma gralha azul tocando um baixo pinhão, né? Um baixo pinhão, galera. Mais paranaense que isso, só se tivesse Mais paranaense que isso não existe, né? Nós vamos deixar um plano de fundo musical aqui bem baixinho, com umas músicas dessa aqui rolando. Depois nós vamos pegar e colocar aí pra vocês escutarem um pouquinho. Tem várias aqui, eu vou ler aqui, ó. Viola moderna. É moderna. Moderna. É moderna. Pedaços da minha vida. Essa pedaço da minha vida, Paraná. rapidinho. Essa pedaço da minha vida é composição de um paranaense, que ninguém sabe disso, é das músicas sertanejas mais gravadas do Brasil. Chitãozinho, Luan Santana, Michel, todo mundo gravou essa música. Eu vou marcar todos esses caras no corte aqui, eles vão lembrar. É muito legal essa música. Mocinho da cidade, não tem nem como não dizer. Esse é um hit, né? Quando você falou isso aqui, o diretor começou até a dançar ali. Coisa mais linda. Onde ela mora. Onde ela mora é uma música, é um samba do Lápis. Não sei se você sabe, o Lápis é um dos maiores compositores que o Paraná teve. E é um samba, só que virou um tema, parece um tema de novela, é muito bonito. Sei lá, é do Tatara também, é uma música que eu tocava com ele nos anos 70. Eu acho Minhas Cores. Minhas Cores também é do Mauro Barbosa, foi um tema de uma campanha de televisão, aí, bem forte mesmo também, em ritmo de rock. Ai, ai, ai. Ai, 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 me deu saudade, resolvi ligar, me deu saudade de te ouvir cantando. O que é essa aí? Essa aí é do Mauro Barbosa, não é? Vai Meu Mundo. Vai Meu Mundo é do amigo meu também. E Paranauê. Paranauê é uma coisa curiosa, que em princípio eu achei que essa música era um tema do Lápis. Mas eu já tinha colocado no projeto e a gente acabou gravando. Na verdade é um domínio público, é um ponto de capoeira, né? Então colocamos um berimbau, um distorsor, assim, termina meio Rolling Stone, é bem bacana. Eu vou colocar aqui nessa câmera do Paulo mesmo.
Só pra vocês verem pertinho aí, ó. A capinha do... É uma gralha azul, Uma gralha um baixinho. azul, um baixinho, pinhão, né? E Muito bom, muito consegue bom. ouvir nas plataformas digitais, tem lá. Uhum. Que legal. Paulo, mas cara, que honra receber você aqui, muito obrigado, cara. Um prazer E realmente, do mundo, se tivesse mais tempo, a gente conversava muito mais, com certeza. Bem mais. Não, E show de tem bola. grande prazer, cara. Muito obrigado pela oportunidade, agradeço aí os ouvintes, o telespectadores do Digicast, né? E a vocês aí, a equipe toda, pessoa super astral, super bacana. Acho que foi uma conversa bem descontraída. Eu me senti muito à vontade. Vocês fizeram até eu cantar, coisa que eu não faço há mais de 40 anos. Que legal, destravando. Espero que tenha bastante crítica. Eu digo, Paulo, pare de cantar. É bom que dá engajamento, Paulo. Mas, Paulo, deixa o arroba pra galera seguir vocês lá. Então, bom, blindagem, é lógico, não poderia ser diferente. Está no Twitter, no Instagram, no Facebook, tudo, @bandablindagem, .com/blindagem, não tem. Estamos em tudo lá achar, e né? é bem bacana. A gente não falou desse projeto muito, mas falam no próximo, que dele já vai estar aí, que foi a remasterização desse primeiro LP, cara. Ficou lindo, maravilhoso, remasterizado lá no Abbey Road em Londres, que é o projeto que a gente vai estar lançando agora. Dá uma também, palhinha, né? fala um pouquinho pra galera. Não, foi assim, foi um projeto criado pelo meu filho, assim, ele teve a ideia, e daí a gente fez uma campanha, foi impressionante, todo mundo comprou a ideia, então vai ser um kit com LP, com camiseta, com semente, lógico, não pode deixar de ser. Então, o pacotinho de semente, você planta o pacote já, ele é biodegradável. Uma coisa totalmente voltada para... E coisa emocionante, assim, porque ele foi para Abbey Road levar o trabalho, né? Que ele falou, assim, que... Nossa, o técnico que ele... Scott, não lembro agora, trabalhou, acho que fez coisa do Pink Floyd, dos próprios Beatles, de remasterizar tudo. E, cara, disse que virou um fã da blindagem, assim. Falou, cara, parece... É o Beatles brasileiro, os vocais dele são muito legais, o instrumento muito bem utilizado. O Gaivota, que é bem curtinho, ao vivo a gente faz quase 15 minutos, né? Mas no LP ela é bem curtinha, era um padrão de rádio da época, né? E ele disse que terminou a música, ele parou, ele ficou parado e virou. Por que eles acabaram a música? Não pode acabar uma música bonita assim. Então são detalhes, né? Riqueza que enriquece assim para a gente. Para mim foi, nossa, eu não pude estar lá, mas é uma emoção, né? Ver teu trabalho entrando dentro do Abbey Road em Londres, realmente foi fantástico. Eu sabe? imagino. Nossa, isso é pra gente que, principalmente para mim, que toquei muito tempo, né? Desde os 12 anos tocando, né? Eu imagino a sensação de ter um trabalho reconhecido dessa forma. Não, né? é muito lindo, realmente. É aquilo que eu digo, a gente não dimensiona, mas tem orgulho do que faz. Né? Acho que a história foi escrita, está aí, a gente tem vários projetos, tem o livro que está pronto, que vai sair também, tem o documentário de 1h10, que a gente gravou todo um trabalho novo, um CD novo, totalmente novo e inédito, que é para ilustrar o documentário. Estamos nos preparando por 50 anos, mas vamos deixar uma história escrita. É isso aí, né, cara? Cara, a gente finaliza esse episódio, cara, felizaço. Nossa senhora. Cara, muito legal mesmo. Vai ser o primeiro episódio musical da 3ª temporada. E, cara, espero que vocês acompanhem aí pros próximos também. Vai ter até dupla sertaneja nos próximos, na sequência aí. Viu? Vai ser legal. É, E nós vamos terminar, será que terminamos com você? Tem que valorizar todo tipo de música. Eu acho música, a música só tem 2 tipos, né? A boa e a ruim, né? Para você que está assistindo aí, galera, a gente tá com um projeto Digicast acústico, tá? Onde vai realmente vir bandas, ou duplas sertanejas, ou compositores, que vão vir participar do Digicast pra gente estar divulgando o negócio local. Coisa que ninguém fez aqui na cidade ainda, a gente tá dando esse pontapé inicial para divulgar as bandas e pessoas que mexem com música no local. Muito bom. Cara, nunca ninguém fez isso, a gente resolveu fazer isso aí justamente para ajudar as pessoas sem cobrar nada, tá? Então, agora o Paulo vai pegar o violão de volta e nós vamos finalizar com aquele esmaecer, assim, o vídeo. E o Paulo tocando de fundo. E o que você vai cantar agora? Não, eu não vou cantar nada. Agora é com você, Paulo. Eu falei muito hoje. Vai ser, ó, pra quem nunca viu o Paulo tocar violão, essa é uma das violão deve ficar maluco, poucas oportunidades que você vai ver o Paulo tocando violão, hein? Vai lá.
lá, cante você comigo, se eu tivesse. Né? Eu não lembro dela, desculpa. Como é que você não lembra, cara? Que roqueiro, cara. Então vamos lá. E vou seguindo, caminhando, me espalhando, tirando poeira do meu coração. Eu vou, sem olhar pra trás. Eu quero ir embora antes de parar. Valeu, gente. Obrigado. Bom, galera. Obrigado Siga pelo lá. carinho. Valeu. Valeu, Paulo. Valeu, Muito Paulo. bom, hein, Valeu. cara? Fala, galera. Você que tá assistindo o Digicast terceira temporada. Hoje nós estamos com um episódio musical, mais uma vez aqui. Porra, cara. E é anos de experiência, bicho. Cara, 47. O que você tá fazendo 47 anos atrás? Na né? verdade, o que eu tenho de idade somando mais 12 anos. Vamos fazer não, por favor. Eu tava na 4. Eu fazia Esse diretor, nossa. Primeira vez que o diretor... Não, eu que fazia tempo Fala que do não Marco. tinha nada de tosse. Você começou a falar, acho que por causa do giz aqui. O cara começou a me dar uma coceira na garganta. Eu falei, eu não acredito. Daí eu... Perdão. Você me explode. Já enchi de coisa Já grande. Jesus. Ah, justamente. Eu sou o cara. Agora começou a tossir, né, pô? O cara me joga pó de giz na Porra, garganta. cara. Agora canta aí, pô, sacanagem. Quer que cante agora? Vocês são amigo pra caramba, hein? Pelo Pô, amor quero de Deus. foder, né, cara? Gente boa, você, hein, Juliano? Gente boa, cara. O cara veio de Curitiba pra isso. Vai cuidar de mim. Era lá Tava na minha câmera ou tava no... Era lá sustenido, meus amigos.